transformadores, eu mostrei para vocês como é que é a construção, qual é o princípio de funcionamento e as relações de transformador, de transformação que a gente tem nos transformadores. Deixei aquele vídeo interativo lá para vocês assistirem, responderem algumas perguntas, né? Avaliativo, a gente tem alguns pontos aí para serem distribuídos ainda, e também uma lista de exercício. Aí, um colega de vocês me procurou na semana passada, falando de dificuldade de resolver exercício, e aí, assim, a minha intenção no exercício não é cobrar de vocês e tal, não sei o que, é que vocês aprendam. Então, se aconteceu essa dificuldade, para que vocês aprendam, eu acho que nada mais justo do que eu resolver com vocês, né? Eu acho que a gente não fez nenhum exercício desse tipo de análise, pode ser interessante a gente começar aqui com isso hoje, antes de falar de ligação trifásica de transformadores, e se der tempo, começarmos a falar sobre filtros ainda hoje também. Eu deixei no Moodle, sim. Eu não lembro exatamente a data que eu coloquei lá, mas eu acho que eu coloquei até dia 10, alguma coisa assim. Fiquem espertos no chat da disciplina aqui no Teams, porque eu avisei lá no chat, e aí é o meio mais próximo de comunicação que eu tenho com vocês até então. Então eu vou enviar no chat quando tiver algum exercício, alguma coisa assim, e aí vocês ficam espertos e acompanhem lá pelo Moodle. Vamos lá, gente. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Ok. Para a gente iniciar, então, a aula de hoje, eu mandei para vocês essa atividade avaliativa aqui sobre conversão de energia, tá? Mexe aí com a parte de transformador ideal. Eu ainda não estou levando em consideração as resistências e reatâncias que representam as perdas e os efeitos eletromagnéticos que a gente tem no transformador, tá? Então, aqui é o transformador ideal, simplesmente vai fazer as transformações de tensão, corrente que a gente viu, tá? Então, é um texto só para as questões 1, 2, 3 e 4. Considere o transformador ideal mostrado na figura abaixo, em que a bobina de N1 espiras representa o primário e a bobina de N2 espiras representa o secundário. A relação de espiras do transformador em questão é N1 por N2, 2 para 7, e existe uma carga com uma impedância Z2 conectada ao secundário. A impedância em questão é Z2 igual a 5,21 mais J 3,45. Ao primário é aplicado um sinal de tensão senoidal, que faz com que a corrente eficaz no secundário seja de 11,2 amperes, com frequência de 60 Hz e fase nula. Aí, pessoal, a gente resolver isso aqui, eu gosto, é uma metodologia que eu utilizo para resolver exercícios, a gente anotar os dados que a gente tem, tá? Então, vamos voltar aqui, ó, e vamos pegar. Primeiro dado que a gente tem, relação de espiras é de N1 para N2, 2 para 7. Então, vou anotar aqui, ó, N1 por N2 é igual a 2 para 7, é a mesma coisa que 2 sobre 7, tá? E existe uma carga com impedância Z2 conectada ao secundário. A impedância em questão é Z2 igual a isso aqui e isso aqui. Então, agora vamos anotar lá. Z2 é igual a 5,21 mais J 3,45 ohms. Ao primário é aplicado um sinal de tensão senoidal que faz com que a corrente eficaz no secundário seja de 11,2 amperes. Então, eu vou chamar de I2 eficaz, 11,2 amperes. A frequência de oscilação do sinal alternado de 60 Hz e a fase a gente considera nula. Aí eu perguntei primeiro aqui, calcule o valor da carga do secundário referida ao primário. Seria a nossa questão 1. Vou separar isso aqui, que são os dados da questão que a gente tem, e aí eu vou vir aqui na nossa questão 1. Tá, eu tenho a carga do secundário e eu tenho a relação de espiras. Qual é a relação de referência de transformação de impedância de um lado do transformador para o outro que a gente viu, né? Eu disse que a impedância de primário corresponde à relação de espiras direta ao quadrado vezes
é a impedância de secundário. Então, pessoal, a impedância que eu dei aqui de carga, eu dei o valor dela conectado ao secundário. Então, eu vou substituir esse valor aqui, que é na impedância de secundário, e calcular do primário, né? Nós temos também a relação de espiras, 2/7. Vamos substituir ela aqui também. Então, vamos lá. Z1 vai ser 2/7 ao quadrado, que multiplica, lembrando, né? O Z2 é toda a expressão complexa, 5,21 mais J, 3,45. Então, aqui a gente vai ter 4/49, 2 ao quadrado é 4, 7 ao quadrado é 49, que multiplica 5,21 mais J, 3,45. Agora, pessoal, nós temos uma constante aqui, ó, que multiplica uma soma. Então, operação distributiva da matemática, a gente faz ali a multiplicação. Deixa eu fazer numa calculadora aqui, que eu estou sem calculadora aqui hoje. Vamos lá. 4/49 dá esse valor, vezes 5,21. Então, nós vamos encontrar aí aproximadamente 0,43, né? Para ver aqui, ó. Aproximadamente 0,43. Então, vou substituir isso lá. Zero vírgula 43 mais 4 dividido por 49 vezes J 3,45. Eu sei que vai dar J e vamos descobrir o valor numérico agora. 4/49 vezes 0,45. Nós vamos ter 0,28 de parte imaginária. Então, essa aí já é a resposta da questão 1. Bastava a gente pegar essa impedância de secundário aqui e referir, transformar ela para o primário, né? É como se a gente tivesse isso aqui, gente, só para a gente lembrar aí dessa referência, né? Eu tenho o meu primário do transformador, N1 aqui, e o meu secundário do transformador, N2 aqui, e aí eu venho aqui no secundário e coloco uma carga, Z2. Então, só para a gente lembrar, né? Esse processo de referência é como se eu pegasse esse Z2 e representasse ele com os mesmos efeitos de corrente e tudo mais aqui do lado de Z1, tá? Então, é como se eu tivesse lá no primário a carga. A gente poderia analisar o circuito aqui, né? Aqui eu tenho a tensão no primário, aqui a corrente no primário e aqui a carga Z1, que é a Z2 transformada para o lado do primário. Tudo bem, gente? Alguma coisa não ficou clara aqui? Se você passar a impedância para polar, fica errado, né? Não fica errado. É número complexo do mesmo jeito, você pode trabalhar do mesmo jeito. É o mesmo número, só uma representação diferente, Sim, tudo bem. tá? Aí a Entendi. gente só gostaria de lembrar vocês que a gente tem que tomar cuidado com as operações. Por exemplo, a gente não faz soma e subtração de números complexos na forma polar, jamais. Tem que estar na forma retangular, tá? Divisão até tem como fazer, mas a divisão também é mais fácil de uma das formas, que é na forma polar também e tudo mais. Se alguém tiver alguma dúvida depois, quiser falar um pouquinho sobre números complexos, a gente pode combinar de falar sobre isso também. Mais alguma pergunta? Ok, vamos para o 2 aqui, ó. Calcule o valor eficaz da corrente no primário. Ó, o exercício deu para a gente o valor da corrente eficaz no secundário. Aqui. Eu quero esse valor no primário. Basta que a gente faça a relação de transformação para saber qual é a corrente correspondente no primário a esses 11,2 amperes eficazes no secundário. Deixa eu apagar aqui o que a gente fez.
Pegar aqui o que a gente fez. E agora, pessoal, vamos lá. A relação de transformação que a gente tinha visto foi o seguinte: uma corrente no primário, que eu chamei de 1, é a relação inversa do número de espiras, N2 por N1, vezes a corrente no secundário, né? Aí, pessoal, a gente tem que pegar essa relação de espiras N1 por N2 e simplesmente inverter para encontrar o inverso, logicamente, né? Então, ao invés de ser 2 sobre 7, nós vamos representar ali como 7 sobre 2. Então, I1 é igual a 7 sobre 2 vezes 11,2. Vou fazer essa conta aqui. 7 sobre 2 vezes 11,2, 39,2 amperes eficazes. Então, a questão 2 era só isso. Tá? 39,2 amperes, né? A gente já está falando aqui que é eficaz. Então, a 2 seria só isso também. Então, a 1 foi para transformar a impedância, referir a impedância. A 2 foi para encontrar a correspondência entre as correntes na relação do transformador. Vamos olhar a 3 agora. Escreva as expressões no domínio do tempo das tensões no primário e no secundário, V1 de T e V2 de T. Pessoal, vamos lá. Nessa configuração que eu tinha desenhado aqui, esse negócio tá... Pera aí, gente. Na configuração que eu tinha desenhado ali para vocês, a gente conseguia definir onde é que estava cada tensão, cada corrente direitinho. Vou fazer esse desenho de novo. Meu software aqui parece que ele deu alguma coisa que tá meio estranho. Mas vamos lá. Né? Tem metodologias diferentes para isso aqui, porque eu posso fazer cálculos considerando o transformador com a carga no secundário. Na verdade, é o que eu vou fazer aqui, é o que eu vou escolher fazer. Mas eu poderia também fazer a análise do circuito com o quê? Com essa carga referida ao primário. Então, ou poderia fazer a nossa análise aqui. Tá? Aí aqui seria o Z1, que a gente calculou na questão 1. Aqui seria a tensão V1. E aqui a corrente I1. Aqui nós vamos ter, nessa configuração, tensão I1, corrente I1, corrente I2 e tensão V2. Tá. Eu vou escolher fazer dessa forma aqui, porque basta que eu aplique aqui a lei de Ohm no secundário, porque eu já conheço o valor da corrente eficaz aqui, já conheço o valor da impedância. Então, se eu aplicar a lei de Ohm aqui, eu consigo encontrar o valor da tensão eficaz lá no secundário. Então, como é que vai ficar? V2 é igual a impedância Z2 vezes I2, né? Lembrando que, como eu estou usando uma corrente eficaz, o resultado que eu vou encontrar vai ser de uma corrente eficaz também. Então, vamos lá. 5,21 mais J 3,45, que multiplica 11,2. Fazendo aqui a distributiva também, é uma constante multiplicando uma soma, nós vamos ter 5,21 vezes 11,2. Fazer aqui, ó. 35 mais J 3,45 vezes 11,2.
38,64. Isso. Pessoal, só um instante aqui, rapidinho. Só entregando uma coisa aqui, gente, desculpa, tá? Então, essa aqui vai ser a nossa tensão de secundário, né? Lembrando que esse valor aqui é eficaz, porque nós usamos a corrente eficaz para poder encontrar essa tensão. Aí, pergunta que eu faço para vocês, né? Como é que eu faço a partir do valor da tensão eficaz? O que que eu preciso saber e tudo mais para poder escrever aquilo que o exercício pede para a gente, né? A tensão no domínio do tempo, a expressão da tensão no domínio do tempo. O que que eu preciso? Vocês tentassem aqui pelo menos chutar. Sei que precisa daquela fórmula, né? Que usa. Nós temos uma forma geral, né? Sim. Na verdade, assim, tem gente que gosta de representar com seno, tem gente que gosta de representar com cosseno, né? Mas vamos arbitrar aqui, lembrando que a diferença de um entre o outro é só defasagem, e em circuitos, né, via de regra, defasagem, a fase de um sinal só não faz muito, não representa muita coisa, e sim, normalmente, defasagem entre eles. Então, nós vamos ter aqui, ó, um valor de pico. Então, eu vou chamar aqui de V2P seno de ômega T mais θ. Foi dessa forma que vocês viram? Sim, foi essa forma. Isso, né? E lembrando que esse ômega, ele é a frequência angular do sinal, dado por 2π vezes a frequência linear, né? Esse ômega é dado em radianos por segundo. Essa frequência linear, né, o número de oscilações completas por segundo, é dada em hertz. Aí, pessoal, deixa eu apagar esse lado de cá, ó. Vai ficar meio bagunçado, mas como vocês estão acompanhando aí, que eu comecei lá e vou voltar para cá. Não tem muito espaço aqui no programinha. Aí, pessoal, como é que eu faço, então? Eu preciso, primeiro, encontrar o valor dessa tensão eficaz. Não sei se alguém mandou no chat. Vocês estão me ouvindo? Não, né? Sim, tô ouvindo. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim, tô ouvindo. Oi. Tinha caído minha conexão aqui, mas agora parece que voltou. Vocês estão vendo minha tela ainda? Então, Sim. beleza. Então, voltando aqui, pessoal. O que nós vamos precisar para resolver essa tensão, essa expressão da tensão no secundário, né? Do valor de pico dela, da frequência angular e da fase, né? O exercício, se a gente voltar lá no enunciado, ele fala que o sinal de corrente ele tem frequência de 60 Hz e fase nula, tá? O que eu vou fazer aqui, então? Eu vou calcular a defasagem entre tensão e corrente, transformando essa expressão de tensão aqui para a forma polar, né? Eu sei que se a corrente ali tem fase nula, né? Na verdade, eu não usei o zero aqui. Aqui, quando a gente achar o ângulo aqui, nós vamos achar a própria fase da tensão. Então, transformando ela para polar, o ângulo vai ser o valor da própria fase, né? E o valor eficaz que a gente vai tomar como referência vai ser o valor do módulo desse número complexo. Então, eu vou escrever aqui, né? A tensão V2 na forma polar. Alguém pode fazer essa conta aí para mim, por favor? Que eu só estou com a calculadora aqui do Windows. Essa conversão aqui para polar.
Deixa os valores aí pra gente. Oh, desculpa. Tava olhando o chat. É 58,35 mais J 38,64. Vocês costumam fazer com a funçãozinha própria da calculadora ou vocês calculam o módulo raiz quadrada dos dois valores ao quadrado e tal, depois faz arco tangente? Eu faço direto na função da calculadora. Calculadora. É, Aí ela dá um valor que não erra, né? A gente tem que tomar cuidado só quando a gente usa o arco tangente por causa do domínio da função, que vai de menos π sobre 2 até π sobre 2. Então, ele não, alguns ângulos ele pode dar errado lá, ele pode dar defasado. Mas tudo bem, não vem ao caso aqui. Foi só uma curiosidade. Conseguiram fazer aí? Alguém conseguiu fazer aí, gente, por favor? só um minuto aí que eu vou conferir aqui. Tá bom. Pegando aqui tem uns softwares aqui que vai fazer. Que hoje, desculpa, viu, gente? É porque hoje eu não tô em casa e eu acabei não trazendo minha calculadora, trouxe o material todo para trabalhar, mas. Ó, Deu vê esse, se vocês, deu, deu esse vê se valor vocês aí, ó. encontraram isso aqui. 69,98, com ângulo Isso, de 69,98. 30,98, com ângulo Faz de 33,51. 33,51 graus. A mesma coisa que eu achei aqui no programinha no celular, O colega tá? também colocou no chat, hein? E aí, lembrando que isso aqui, ó, vai ser o valor de tensão eficaz, tá? Aí eu pergunto, como é que eu encontro o valor de pico para essa tensão? Como é que eu converto aqui de valor eficaz para o valor de pico? Vocês não viram isso? É alguma coisa a raiz de 2, só que eu confundo. Se multiplica ou se divide. Pensa, o valor de pico é o pico, pensa assim, ó, é o pico, é o mais alto, então ele sempre vai aumentar. Então você multiplica por raiz de 2, que é maior que 1, então vai aumentar, né? Então o valor de pico é o valor eficaz vezes raiz de 2. Então, nós vamos pegar Beleza. 69,98 vezes raiz de 2. Então nós vamos encontrar uma tensão de pico aqui do secundário de... vou fazer aqui mesmo. Pegar a raiz quadrada de 2, mais ou menos 1,41, e multiplicar por, qual é o nosso número lá? 69,98. 98,97, né? Isso. Então, nós temos aqui 98,97 volts. Então, quais valores agora vão ser importantes para a gente nessa análise que a gente fez, para a gente escrever a forma de onda, né, a expressão da forma de onda da tensão? O valor de pico, a fase, e está faltando determinar a frequência, mas aí a gente faz essa determinação por aqui, tá? O que acontece? Quando em um circuito com impedâncias complexas, a gente tem ali tensão e corrente, a via de regra, a frequência ela não vai alterar de um sinal para outro, tá? Então a tensão, a frequência da corrente vai ser a mesma frequência da tensão. Como o exercício ele deu para a gente, está anotado ali no cantinho nosso ali,
que a corrente tem uma frequência de 60 Hz, a tensão também vai ter essa mesma frequência, ou ainda, né? 2π vezes 60 para calcular a angular. Vou fazer 2 vezes. Tem π aqui, vezes 60. Aproximadamente aí 377, tá? É um valor típico utilizado para a frequência de 60 Hz, que é a frequência que a gente tem na tomada da nossa casa aqui no Brasil, e corresponde a 377 radianos por segundo. Morreu, gente. A expressão da tensão no secundário vai ser valor de pico, 98,97, seno de ômega t 377t mais a fase de 33,51 graus. Né? Isso aqui dado em volts, só para a gente lembrar. Tudo bem, gente? Alguém não entendeu algum passo aqui? Quer que explique de novo? Repete. Esse símbolo que você colocou aí no final aí como é que é mesmo? Você colocou aí esse V Aonde aqui? Não, é porque muitas vezes a gente utiliza para representar a unidade, para separar do resto do número, os colchetes, tá? Mas é o V de volts, Ah, tá. tá? É a mesma coisa de eu vir aqui e colocar só V. Normalmente Tudo bem. expressão assim É porque eu uso só pode o V. aparecer assim. Não, tranquilo. Pessoal, o exercício ele queria também a expressão da tensão no primário, tá? Então, a gente vai ter que fazer a transformação aqui para o primário também, né? Escrever a expressão. O que que acontece? A gente precisa dos mesmos dados, tá? O valor de pico da tensão do primário, a frequência e a fase. Para o transformador ideal, o que que acontece? A fase não muda do primário para o secundário, nem a frequência. Nós só vamos ter aí valores diferentes de tensão, por causa da transformação da tensão. Então, nós vamos ter aí, ó, a tensão de primário é a relação direta do número de espiras vezes a tensão no secundário. Isso aqui vai resultar, então, em V1 é igual a 2 sobre 7, que multiplica... Já vou colocar aqui o valor de pico, para eu não precisar converter depois. Já vou colocar aqui em termos do valor de pico. 98,97, fase de 33,51 graus. Vamos fazer essa conta aqui. Lembrando, né, que se eu tenho um número escalar multiplicando um complexo na forma polar, ele multiplica apenas o módulo, tá? Só vou multiplicar o módulo aqui, porque é como se a fase dele fosse zero e aí não vai impactar em nada. Nós vamos ter 2 sobre 7 vezes 98,97. 28,28 aproximadamente, com ângulo de 33,51 graus. Então, pessoal, nós vamos usar esses novos valores aqui de tensão de pico e de fase, na verdade não alterou, né? E escrever a expressão da mesma forma. Nós vamos ter a mesma frequência angular, a mesma frequência linear, né? Então, nós vamos ter o seguinte. Peraí, você colocou 98? Coloquei o 98 aqui porque eu estou usando o valor de pico que a gente calculou. Porque como na expressão a gente precisa do valor de pico, não compensa eu vir aqui fazer com valor eficaz para ter que converter de novo. Faço já com Tudo valor bem. de pico para não precisar converter, tá? Legal. Então nós vamos escrever aqui, ó, valor de pico 28,28, seno de 377t mais 33,51 graus.
Beleza, gente? Tranquilo aqui? Olha só, eu vou só repassar aqui para a gente pelo menos falar um pouquinho da questão dos transformadores aqui. Vou só repassar esses exercícios, mas eu acredito que com o que a gente conseguiu fazer hoje, clareie e facilite para vocês fazerem. Se vocês tiverem problemas ainda para conseguir resolver, me procurem, podem me chamar aqui no Teams, podem me chamar no WhatsApp, se vocês quiserem, fiquem à vontade, que eu vou tentar encaminhando o raciocínio de vocês, mas esses últimos exercícios eu quero que vocês realmente tentem, se esforcem, quebrem um pouquinho a cabeça para fazer. Só falando rapidamente, a 4, ela pede a expressão das correntes elétricas no primário e no secundário. Então, é o mesmo raciocínio da 3, tá? Deixa eu ver, alguém mandou alguma coisa no chat aqui. É o mesmo raciocínio ali da 3, pessoal, só que a gente vai fazer isso com as correntes. Então, para a corrente 2, nós já temos, né, o valor eficaz dela lá, sabemos que a fase é nula, basta converter para o valor de pico e colocar a mesma frequência, a mesma coisa, e depois transformar lá para o primário, igual a gente fez. E a questão 5, uma fonte que pode ser representada por uma fonte de tensão de 8 volts eficazes em série com uma resistência interna de 2 kΩ, é conectada a um resistor de carga de 50 ohms por meio de um transformador ideal. Calcule o valor da relação de espiras com a qual a máxima potência é fornecida para a carga e a potência de carga correspondente. Pessoal, o que vocês vão fazer aqui rapidamente, né? Vou só explicar aqui o que vocês vão fazer, mas depois vocês resolvem. Eu vou ter uma fonte de tensão, vou assumir aqui que ela é senoidal, tá? De 8 volts eficazes, em série com uma resistência interna dessa fonte de 2 kΩ. E aí ela é conectada por meio de um transformador a uma impedância de carga de 50 ohms. Eu tenho essa relação de espiras do transformador que eu não conheço. O que eu quero? Eu quero que ocorra a situação de máxima transferência de potência. Vocês lembram, vocês já estudaram isso? Lembram qual que é a condição para a gente ter a máxima transferência de potência de uma fonte real para uma carga? Alguém lembra isso aqui? Nós estudamos isso, mas eu não lembro não. Teria que consultar o É um material. negócio que a gente chama de casamento de impedância. Nós temos a impedância interna do gerador tem que ser igual à impedância da carga. Então, na verdade, o que acontece? Para eu ter a situação de máxima transferência de potência, eu tenho que ter essas duas resistências iguais quando mostradas de um lado só. Então, como é que vocês vão fazer, né? Tem a gravação aí, depois vocês podem olhar novamente, se ainda ficar alguma dúvida. Ou vocês mandam essa impedância para a direita, ou vocês mandam a carga lá e coloca tudo de um lado só, através daquela relação de referência de impedância que a gente viu, tá? Ou vocês pegam essa impedância aqui e passam para o lado de lá. Ah, professor, mas como é que eu vou fazer isso? Porque eu não tenho N1 e N2. Justamente, mas você tem quais são os valores que elas devem representar, né? A impedância do primário seria 2K, a do secundário seria de 50K, né? Para que elas sejam iguais. Substitui os valores aqui e acha a relação de Spira. Então, tentem fazer isso aí, e aí podem me procurar caso vocês não consigam. Bom, eu acho que não vai dar muito tempo da gente entrar na questão dos filtros, ou talvez, né? Mas eu acho que não. Eu vou abrir aqui o nosso Moodle. Vamos lá nas apostilas e livros. O professor Francisco disponibilizou para a gente. Análise de circuitos trifásicos, tá? E aí, pessoal, esse capítulo aqui do livro, ele começa, né? Análise de circuitos em corrente alternada polifásicos, sistemas trifásicos e polifásicos. Aí ele fala aqui um pouquinho
sobre a questão do que é o sinal trifásico, né? Um sinal composto de 3 tensões que estão defasadas entre si de 120 graus de forma equilibrada, balanceada, né? Com a mesma amplitude. Fala aqui de algumas vantagens, né? A corrente de linha é menor, a alteração da tensão da carga, mudando a configuração do gerador. Também podemos usar para cargas monofásicas, né? Só ligar uma fase. E os motores trifásicos têm menores dimensões que os monofásicos, que operam com a mesma potência. Então, aqui, processo de geração, né? A simulação ela mostra para a gente aqui mais ou menos o princípio de indução. Na verdade, é o mesmo princípio de indução que a gente viu para transformador, né? Eu tenho aqui um ímã que vai girar em torno dessas 3 bobinas. O campo magnético variável, porque o ímã está girando, então vai ter uma variação. O campo magnético variável que passa pelo condutor aqui das bobinas vai gerar corrente elétrica e, consequentemente, tensão elétrica, né? Um sinal elétrico. E aí, se a gente for medir, a gente vê, ó, são 3 tensões de mesma amplitude, mesma frequência, né? Mas defasadas de 120 graus entre elas. Bom, tem alguns vídeos aqui que vocês podem dar uma olhada depois. Ele fala aqui de balanceamento. Acredito que vocês já viram isso aí com a outra professora que estava com vocês, né? Vocês falaram ali naquele dia, sequência de fase. Se alguém ainda tiver alguma dúvida, quiser bater um papo em relação a isso aqui, a gente pode, tá? Sem problema nenhum. Eu peço que vocês deem uma lida depois, tá? Aí ele fala das configurações, né? Que a gente tem configuração estrela de ligação trifásica, é aquela que tem um ponto comum aqui entre as fontes. Alguém mandou alguma coisa aqui no grupo. Tem um ponto comum ali entre as fontes, né? E esse ponto comum a gente chama de neutro. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter a tensão de fase, que é a tensão de qualquer uma dessas fases em relação ao neutro, né? A diferença de potencial ali. E a tensão de linha, que é a diferença de potencial entre 2 fases, sem considerar ali o nosso neutro. Aí ele fala aqui dessa tensão de fase, tensão de linha, mostra o diagrama vetorial deles aqui, a relação, né? E aí a relação nesse tipo de configuração é que a tensão de linha é raiz de 3 vezes a tensão de fase. E que o ângulo, né, a fase da tensão de linha é a fase da tensão de fase menos 30 graus. E que as correntes de fase e de linha vão ser iguais. A outra configuração, que é a configuração triângulo que a gente tem uma ligação como se fosse uma série aqui, né, dessas 3 bobinas aqui, e aí a gente puxa cada uma das fases do encontro, né, dos terminais desses geradores. Nesse caso, como não tem um ponto comum que a gente vai chamar de neutro, não existe, né, neutro. A tensão de fase aqui é a própria tensão de linha, a gente usa, né, o mesmo nome para os dois. Aí você fala, não tem um ponto comum. Como Como é você que vê é? que não tem? Você falou que Não, não tem um ponto comum. o que acontece? Na configuração, deixa eu desenhar aqui. Na configuração estrela que a gente viu, ó, eu tenho um ponto comum aqui, onde são ligados o primeiro gerador, o segundo gerador e o terceiro gerador. Do primeiro gerador é tirado a fase 1, né? Aqui, na verdade, nem a tensão, eu vou só representar aqui a fase, né? Aqui seria a nossa fase 1. Do segundo gerador, a gente tira a nossa fase 2. Do terceiro gerador, a gente tira a nossa fase 3, tá? E desse ponto que a gente chama de ponto comum entre eles, ó, ele está conectado aos 3 geradores ao mesmo tempo, é o que a gente chama de neutro. Aí, onde é que vem a nossa tensão de fase aqui? Nossa tensão de fase é a tensão entre o neutro e uma das fases. Agora, se eu pegar a tensão de uma fase até a outra, eu vou ter a tensão de linha. Lembrando da relação, tensão de linha é raiz de 3 vezes a tensão de fase. Nessa outra configuração em triângulo, pessoal, vocês não conseguem encontrar um ponto aí que é comum para os 3 transformadores. Ó. Esse ponto só está conectado no F1 e F3, esse ponto no F3 e F2 e esse ponto no F1 e F2. Ao contrário daqui, em que eu tenho um ponto que está conectado à tensão de fase 1, à tensão de fase 2
e a tensão de fase 3. Então, o ponto comum a gente chama nesse sentido. Deu para entender? Deu para entender. Outra coisa, esse neutro aí, ele é energizado? Esse neutro, na verdade, a gente vai ter... depende da carga, né? Se a carga estiver balanceada, a gente vai ter uma corrente aqui bem baixa. Aí ele pode ter alguma corrente no caso de estar sobrando alguma coisa no sistema, no circuito, né? Se o circuito não tiver em equilíbrio, se romper alguma, aí vai descarregar uma corrente lá por ele. Tudo bem, obrigado. Bom, isso, né? Tem uma simulação aqui também que mostra aí para a gente, né? A configuração triângulo. Temos aí a tensão, as três tensões, né? De fase de linha que são iguais. Ele fala aqui mais abaixo, né? E a relação de transformação de corrente, a corrente de linha e a corrente de fase, que a gente vai que ele está chamando aqui, tem a mesma relação lá, de raiz de 3 vezes a corrente de fase, e a fase é 30 graus a menos. Então, nós temos 2 minutos aí, pessoal. Eu vou só mostrar, que dá tempo de eu falar rapidinho, sobre a questão das ligações de transformadores trifásicos. Nada mais é do que a gente conectar 3 transformadores, né, um para cada fase, para fazer essa transformação, tá? É muito utilizada aí no sistema de distribuição de energia mesmo, do sistema elétrico de potência e tudo mais. E aí a gente tem as duas configurações também para poder fazer. Só que aqui, como transformador, ele pode ter uma ligação de um lado no primário e uma ligação de outro, diferente do outro lado, no secundário, aqui tem configurações diferentes. Eu vou ter estrela, estrela, triângulo, triângulo, estrela, triângulo ou triângulo, estrela, tá? Basicamente, ligação estrela, ponto comum também dos 3 transformadores. Ó, esse condutor aqui em cima, ele é comum aos 3 transformadores do primário. Mesma coisa eu fiz aqui com o secundário do transformador. Então, tem aqui o enrolamento secundário de cada uma das bobinas de cada uma das fases e estou conectando elas num ponto comum que vai ser o nosso neutro. A gente consegue ver isso aqui na simulação. Vocês me dão só um minutinho, tá, pessoal? Porque eu gostaria muito, a gente está com poucas aulas, infelizmente, eu gostaria muito de concluir essa ideia aqui com vocês. Não vou demorar, não. A gente tem aqui a configuração aqui, estrela de ligação, né? E repare que aqui o neutro do gerador, ele vai ser o neutro para os 3 primários, né? Os 3 transformadores primários, né? E a fase aí de cada um em um dos transformadores. Alguém? Tá, beleza. Obrigado, Rodrigo. E aí, do outro lado, pessoal, nós também temos a mesma configuração, ó. Cargas ligadas em estrela com ponto comum. Tirei o ponto comum aqui do secundário, considerei aqui aterrado, né? E a fase lá no secundário. Então, aqui é tranquilo que a gente mantém o padrão, triângulo para cá, triângulo para cá. Podemos ter a ligação delta, Aí, ou estrela, gente, perdão. Estrela para nesse, lá, de- estrela para cá. nesse desenho aí, à direita, Oi. aí não tem o neutro, né? Tem o terra. Na verdade é como se ele estivesse aterrando o neutro aqui. Sim, tudo bem. Beleza? Tá. Podemos fazer a ligação triângulo ou delta também. E aí, dessa forma, o que acontece? Não existe um ponto comum entre os transformadores, eles são conectados como se fosse uma série. Então, esse primeiro aqui, né, no segundo, o segundo no terceiro, e aí o terceiro lá no primeiro, tá? Por outro terminal. Não existe um ponto comum entre eles, né? Aquilo que me perguntaram aí, como é que eu vou identificar qual é a configuração? Não tem um ponto comum aqui entre eles. Aqui, uma representação de tanto o primário quanto o secundário na ligação estrelas delta-delta, né? Triângulo-triângulo. E aqui a simulaçãozinha mostrando isso acontecendo para a gente. Eu esqueci de mostrar na outra, mas vocês conseguem ver aqui, ó. A gente tem uma tensão no primário que é diferente da do secundário, que está sendo medida aqui, tá? Corrente também.
sofreu aquela transformação de corrente lá que a gente viu, né? Dados os valores de impedância ali, a configuração do circuito, né? E temos também as configurações delta estrela e estrela delta, né? Então, sempre o primeiro nome é a configuração do primário, o segundo nome é a configuração do secundário. Se o primário está em delta e o secundário está em estrela, é um delta estrela. Se o primário está em estrela e o secundário está em delta, é um estrela delta. Aí, pessoal, eu vou pedir para vocês pesquisarem para mim depois quais são as utilidades, por que a gente tem esses diferentes tipos de ligação e aonde que a gente pode aplicar alguma aplicação de cada uma dessas atividades, dessas configurações. Aí eu vou passar para vocês pelo Moodle certinho como atividade para vocês me entregarem também avaliativa, tá? Assim que eu fizer isso essa semana ainda, eu aviso lá vocês no Teams. Depois ele entra para falar aqui de cargas. Eu não vou detalhar aqui essa parte de cargas, de equilíbrio de sistema. Acredito que vocês já tenham visto com a professora lá, mas caso não tenham visto, tenham algum problema, dá uma lida, dá uma estudada, e aí se vocês precisarem de ajuda, a gente pode marcar de discutir, sentar e tudo mais, com calma, e falar, e se alguma coisa não tiver ficado bem claro. Beleza, gente? A semana que vem vai ter aula sua ainda, não? Vai, segunda e terça. Segunda? Ah, sim. Eu acho que semana que vem é a última de aula, não é? Antes das férias. Eu sei que é a última, sim. É. Eu achei porque eu achei que já fosse a semana de recuperação. Mas tudo bem. Ó, eu não sei que eu estou entrando agora no Cefet, mas eu acho que é a aula normal, né, professor Francisco? Até porque a gente precisa dessas aulas para poder concluir aí o que a gente tem que tratar. Sim. Não é isso, professor Francisco? Como o pessoal está atrasado, eu acredito que seja melhor a gente finalizar a recuperação com um atraso de uma semana, entendeu? Já nos Tudo exames bem. especiais, entendeu? Acho que é mais seguro, mais tranquilo. Beleza? Tá. Sim. Depois, se você puder, a gente senta direitinho. Deixa eu parar de gravar, né? Já acabou o assunto da aula, mas depois, se você puder, a gente senta direitinho